O jogo do Fluminense é muito deficitário na armação, no meio campo de jogo. O Fluminense venceu hoje, show de bola, 3 pontos, me dá os 3 pontos aqui, eu boto aqui no bolso. Estou feliz da vida com a vitória do Flusão, mas preocupado. Sabe por que preocupado estou? Porque pode mascarar os problemas da equipe, né? O treinador pode achar que ele está no caminho certo e, na verdade, ele não está. Foi um gol cagado, como a rapaziada do Twitter, o pessoal aí das redes sociais estão falando. Foi um gol cagado que o Fluminense fez, né? Um gol olímpico. Ninguém treina para fazer gol olímpico, né? O Fluminense fez um gol olímpico quando não comandava o jogo. O jogo era do Inter. Daí foi lá e fez o gol olímpico e empatou. Daí o Inter dominou o jogo e começou a pressionar o Fluminense, pressionar. Aí uma outra coisa inesperada aconteceu. O Marcos Paulo vir para o meio de campo, dar um passe milimétrico para o Caio Paulista fazer o gol. Então é um gol cagado após o outro e o Fluminense vai assim até fevereiro. Porque o treinador vai continuar errando, o gol cagado, queira Deus, né? Vamos pedir a Deus que continue aparecendo e a gente vai ver o que vai dar aí no final, se dá uma Libertadores ou não, ou uma pré-Libertadores. Jogo muito enganoso e preocupante, porque esse jogo, essa vitória, principalmente a vitória, pode mascarar um monte de erros do Fluminense. O treinador achar que está no caminho certo, a diretoria também achar que está no caminho certo, começar a criticar os críticos, né? Dizer, tá vendo, vocês estão criticando a equipe está ganhando e está no topo da tabela. Vê a colocação do Fluminense, por favor. Ele estava em quinto então, quando terminou o jogo. Aí, meu amigo, continua se errando, continua-se os problemas, e o Fluminense vai jogando mal, mas uma hora o gol cagado não vai aparecer, a sorte não vai estar por perto, e o Fluminense vai perder. Preocupante no ponto de mascarar os erros do treinador e da equipe. E acomodar também. E acomodar. Equipe, né? Acho que está tudo certo, né? Não precisamos reforçar, não vamos contratar ninguém. Aqui, vamos analisar aqui os próximos jogos do Fluminense, baseando aqui nessa pergunta do Paulo Soares. O Fluminense vai pegar o Bragantino, vamos ver a colocação do Bragantino. O Bragantino já está em 12º lugar. O Bragantino estava lá embaixo, na zona de rebaixamento. O Bragantino começou a vencer, ganhou, aí ele já chegou em 12º lugar. O Bragantino é o nosso próximo adversário, correto, hein, André? Confirma aí. André é minha secretária. É isso mesmo. Vai ser segunda-feira. Bragantino não, é Red Bull Bragantino, né? Mudou o nome. Mudou o nome, não sei porquê, mas eles fazem isso, mas o Red Bull comprou o Bragantino. Então o Bragantino já deu uma subida na tabela, já está lá em cima. Olha só, vamos lá para o Bragantino. O Bragantino meteu 4-0 no Bahia. Próximo jogo do Fluminense. Bragantino 4, Bahia 0. O Bragantino ganhou do Botafogo aqui no Rio de Janeiro, mas ganhar do Botafogo qualquer um ganha, né? Hoje em dia. Deu uma subida boa, hein? Deu uma subida boa. Estava em 18, agora estava em... Não pensem que vai ser coisa fácil o Bragantino. A chance que o Fluminense tinha para ganhar do Bragantino foi lá no primeiro turno, quando a gente pegou eles jogando dentro de casa, a casa deles, no caso. E o Fluminense perdeu. Verdade. E o Bragantino estava muito mal naquele período. Agora não. Eles pegaram o Santos jogando em casa, empataram de 1-1. Olha só. Aí eles perderam no outro jogo para o Palmeiras. Depois eles perderam para o Grêmio, né? De 2-1. Aí chegou naquele período que eles estavam muito mal na tabela, que estava lá no Z4, mas depois eles pegaram uma sequência e foram ganhando, começando aí pelo Santos. Bragantino 1, Santos 1, depois Bragantino 2, Botafogo 1, Bragantino 4, Bahia 0. Então não vai ser jogo fácil, o Fluminense tem que ficar esperto com relação a isso aí. Já o Atlético Paranaense, a gente vai ver aqui a colocação do Atlético Paranaense na tabela, é a seguinte: o Atlético Paranaense é o 9º colocado. Aí, André, tá vendo? Bragantino em ascensão na tabela, no campeonato. Isso. Atlético Paranaense já em 9º colocado. O Atlético Paranaense tem 28 pontos. Isso. Vamos ver a sequência aqui do Atlético Paranaense. Eu estou aqui com um tablet aqui na mão. 3 vitórias. 3 vitórias? Os últimos 3 jogos. Ó, vamos lá. O Atlético Paranaense ganhou do Santos ontem por 1-0. Atlético Paranaense 1, Santos 0. Ganhou o Atlético Mineiro por 2-0.
2-0. Vamos lá. Ganhou o Goiás por 1-0. São 3 vitórias seguidas do Atlético Paranaense. Então, Bragantino vai ser osso duro e o Atlético Paranaense vai ser osso duro de roer. Venceu o Fortaleza por 2-1. Olha a sequência boa, André. Pegou o Fortaleza, ganhou. Pegou o Goiás, ganhou o Goiás. Ganhou do Atlético e ganhou do Santos. Ganhou 2 clubes difíceis de serem batidos, que é Atlético Mineiro e Santos, o Atlético Paranaense. Não vai ser jogo fácil. Vasco da Gama. O Vasco da Gama, ele está numa situação mais complicada. Verdade. Está em 16º colocado. Mas eu assisti hoje, deu uma secada no Vasco hoje, Vasco e São Paulo. O São Paulo, que é um time que está na crista da onda, e todo mundo está elogiando a equipe do São Paulo. Daí eu fui lá assistir porque eu fiquei assim com o meu coração dividido, porque eu queria que o São Paulo perdesse ponto e não queria que o Vasco ganhasse. Eu queria um empate entre os dois. O que aconteceu? Deu empate, né? O Vasco empatou com o Santos. Com o Santos não, com o São Paulo. Então o São Paulo não deu aquela chegada violenta, porque o São Paulo, se vencesse hoje, ia para 39, aí. São Paulo perdeu a oportunidade de chegar lá na frente. O São Paulo, que tem jogos atrasados, São Paulo tem 19 jogos, Flamengo... O Vasco tem 21. E o Flamengo e o Atlético, que são os líderes, assim, no caso o Atlético líder e o Flamengo vice-líder, tem 39 pontos, mas eles têm 22 jogos. Exato. O São Paulo não, ele tem 19. E o São Paulo deu uma sacolada no Flamengo, gente. Ó, não é mole não. O São Paulo deu uma sacolada no Flamengo, eliminou o Flamengo e pegou o Vasco hoje. O que aconteceu? O São Paulo sofreu no jogo de hoje contra o Vasco. O Vasco não deixou o São Paulo jogar. O que está acontecendo com o português lá na equipe do Vasco? Jogadores com pouca qualidade, time com jogadores bem fraquinho da equipe do Vasco, mas ele tem um esquema de jogo. O Vasco é fraco, o Vasco é ruim, mas agora ele está começando a encaixar um sistema de marcação. Ele adiantou as linhas, jogou no campo do São Paulo. O São Paulo teve dificuldade de fazer até aquela jogadinha que o São Paulo gosta de fazer, aquela jogada que vem de trás, tocando a bola, depois jogando pelos laterais do campo. O Vasco não deixou o São Paulo fazer hoje. Aí, o que aconteceu? O São Paulo perdeu pontos para o 16º colocado, que é o Vasco. E sempre lembrando que é um clássico carioca, né? O Fluminense não tem muita sorte, principalmente quando joga com o Vasco nos últimos anos, e clássico é clássico, e vice-versa, né? Tudo pode acontecer. Então eu acho, nessa sequência aqui, se baseando aqui na conversa do Paulo Soares, eu acho que Bragantino, Atlético Paranaense e até mesmo Vasco não será jogo fácil para o Fluminense.